que o presidente não teria necessidade de colocar na primeira vaga um terrivelmente evangélico, mas um terrivelmente da direita sim. Agora, pasmem os senhores. Pasmem os senhores. O presidente andou apregoando de que seria alguém da sua cozinha, que ele ia beber cerveja. Esse cara, ele nunca bebeu água. Meu presidente, com todo respeito, como é que o senhor vai indicar um cara para o STF, nomeado por Dilma, amigo da petralhada, com posições socialistas, que segundo eu estou recebendo aqui, tem mais, olha que coisa violenta, tem mais de 30 representações contra ele no CNJ. Presidente, isso é uma vergonha. Teria que ser como Donald Trump, não precisa ser evangélico, mas um terrivelmente da direita. É uma decepção geral. O senhor está colocando um camarada que atende o Centrão, o PT, a esquerda, Ciro Nogueira, quero destacar esse senador, e muita gente sabe porque eu estou falando isso, corruptos e quem é contra a Lava Jato. Eu termino a minha palavra para todos dizendo uma coisa para o presidente. Presidente, o senhor sabe que o senhor foi colocado aí, não tem lógica humana nem política como é que o senhor chegou a ser presidente. O senhor está aí por uma ação de Deus para combater exatamente isso. O assunto mais comentado é a indicação para o STF do Bolsonaro, que desagradou e desagradou muito a base bolsonarista. Já faz um tempo que a extrema-direita fica decepcionada com o Bolsonaro. E veja só, você já tem até hashtag chamando o Bolsonaro de petista. Bolsonaro é petista, tava lá. A indicação do Bolsonaro, que está gerando toda essa discussão, é do Cássius Nunes Marques, um desembargador do TRF1, e que vai assumir, provavelmente, a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposentou, que vai se aposentar. Mas ele ainda precisa ser aprovado pelo Senado, no caso. O Marques, inclusive, no sobrenome, apesar de já ser uma piada pronta, não foi usado, tá? A avaliação desse Cássius Nunes eu vou deixar para fazer depois da sabatina que ele vai passar no Senado. Como eu já falei em alguns outros vídeos, eu não tenho capacidade técnica para avaliar essa decisão, essa indicação. Eu não tenho capacidade técnica para dizer se esse cara é bom ou não, se ele deveria estar lá ou não deveria estar lá. Eu prefiro esperar do Senado, porque lá a gente vai saber como que ele se posiciona, se ele está apto ou não, inclusive para isso. Mas o que está incomodando Silas Malafaia, por exemplo, como você viu no vídeo, Olavo de Carvalho e outros, até mesmo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, é o fato de não ter indicado alguém terrivelmente evangélico, alguém terrivelmente conservador, como foi prometido. Essa indicação está incomodando porque eles queriam alguém deles indicado, alguém com compromisso que o Bolsonaro fez provavelmente e não cumpriu agora nessa primeira indicação. Silas Malafaia postou um vídeo e falou nas redes sociais, inclusive, que não podia acreditar que o Bolsonaro estaria fazendo o jogo do PT e do Centrão na indicação do STF. Indicação que parece uma pessoa normal, vou dizer assim. Em outra publicação, o Silas Malafaia disse que conte sempre com a lealdade dele, sinceridade e verdade. Agora, não conte nunca da parte dele com hipocrisia, cinismo e puxa-saquismo. Ele citou um trecho da Bíblia que diz o seguinte: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. O Olavo de Carvalho disse o seguinte: sugestão para o presidente, quando se aposentar ou morrer o próximo ministro do STF, chega de intermediários. Ponha logo no lugar dele o Zé Dirceu. José Dirceu foi o ex-ministro da Casa Civil no governo da Dilma Rousseff, tá? Só para que você fique sabendo. Depois disso, o próprio Olavo de Carvalho também colocou o seguinte: é óbvio que o tal Cássius vai, no começo, soltar umas sentencinhas meio conservadora para amansar bolsonarista. Mas aí ele deu ali a entender que esse Cássius vai ficar no STF por muitas décadas e que depois ele vai mostrar que ele realmente é uma coisa assim.
O próprio o ex-ministro Sérgio Moro postou e depois apagou que o indicado ao STF deveria ser alguém com um compromisso de combate à corrupção ou com condenação criminal em segunda instância. Essas deveriam ser as prioridades. E se não indicasse alguém com essas prioridades, inclusive, todo mundo ia saber a natureza do Bolsonaro. Como se só tivesse essas duas bandeiras, né? Porque o Moro só tem essas duas bandeiras para levantar: um suposto combate à corrupção e ir contra a Constituição para prender alguém em segunda instância, custe o que custar, inclusive passar por cima da lei. A extrema-direita está magoadíssima com o Bolsonaro e vem se magoando porque as instituições, mesmo que fragilizadas, vêm tentando controlar esses espasmos autoritários que o governo tem, principalmente o Bolsonaro. Moro e o lavajatismo dele, por exemplo, se afastaram porque eles queriam um autoritarismo, uma corrosão dentro do judiciário, inclusive, que não estava acontecendo como eles queriam, não estava acontecendo na velocidade que eles queriam, não estava acontecendo nos pontos que eles queriam. Eles queriam, por exemplo, alavancar a Lava Jato acima do Ministério Público, na verdade, inclusive, acima do próprio STF, do governo, de absolutamente tudo. Até o movimento Vem Pra Rua já ativou de novo o perfil. Eu tô dizendo que já ativou de novo, porque se você for ver o gráfico lá no Social Blade, você vai ver que tweets, interações, seguidores, compartilhamento, tudo veio caindo, despencando de 2018 até agora, e agora começa a voltar. Mas eles queriam um terrivelmente evangélico, no caso Malafaia, como eu estou dizendo, no currículo desse indicado ou indicada, deveria ter lá, antes de qualquer coisa, evangélico. Não importa a formação, curso, trabalho executado, o mais importante de tudo para essa galera última que eu estou citando é evangélico. Como eu vi numa análise, isso é um fator muito importante da formação da pessoa, porque provavelmente ela vai usar na profissão dela, né? Percebam que eles não se toleram, nada diferente deles, absolutamente nada, a ponto de não tolerar a indicação do próprio presidente intolerante deles. E aqui eu tô colocando isso porque, assim, não é um problema a pessoa que vai ser indicada ser evangélica, não é um problema a pessoa que vai ser indicada ser católica ou de qualquer outra religião que você queira. Eu tô colocando essas duas porque são as duas que sofrem uma crítica maior com uma certa frequência aqui, e eu sempre faço essa ponderação. O problema não é ser evangélico. O problema é quando o ser evangélico é um fator essencial, e esse fator essencial vai ser utilizado na hora das decisões. A pessoa não pode se basear em ser evangélico para tomar decisões no STF. A gente está falando de uma coisa básica, a gente está falando de um negócio que deveria ser absurdo. O currículo dessa pessoa precisa ter, antes de qualquer coisa, antes do nome da pessoa, as manchetes deveriam ter o evangélico Josézinho da Silva não sei o quê. É assim que eles querem a indicação do Bolsonaro. É por isso que eles estão reclamando da indicação do Bolsonaro. Também porque eles estão se sentindo um pouco traídos, e agora o Bolsonaro está dizendo que ainda tem uma outra indicação, e que nessa outra indicação que vai vir, aí ele tenta compensar o grupinho que está magoado com ele, porque na outra indicação aí sim vai vir um terrivelmente evangélico. Essa indicação, inclusive, do Cássio Nunes é uma... Cássio Nunes. O Cássio Nunes Marques, ele é uma indicação do Centrão, do PP. Então isso também incomoda essa galera, porque aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não sei, como eu disse, se Cássio Nunes é uma pessoa que vai exercer bem o cargo dele ou não, se deveria ou não. Não é isso que eu estou falando. Como eu disse, eu vou aguardar a sabatina do Senado. Aqui o que a gente está dizendo é: essa galera está revoltada porque a mamatinha que eles estavam combatendo, o Bolsonaro deu para um partido do Centrão. E agora eles estão revoltadíssimos, porque a oportunidade que eles tinham
de participar daquela mamata que eles viram acontecer sempre e eles nunca fizeram parte, o presidente da República agora está retirando eles de participar disso. O presidente está fazendo de conta que não prometeu nada para eles e nem para ninguém. E aí você vê a extrema-direita não tolerar a intolerância da extrema-direita. É um absurdo isso que eu estou falando, mas é exatamente isso. Eles não conseguem tolerar, nem eles mesmos, eles não conseguem aceitar uma vírgula diferente. Eles não sabem quem é esse Cássio Nunes. Ninguém sabe quem é esse cara. A maior parte das opiniões que eu ouvi sobre esse cara é: nunca ouvimos falar. Nós vamos ter que aguardar. Ainda assim, eles não conseguem tolerar. E isso mostra como tem que ser o par deles. Como existe uma característica, existe um negócio que você precisa ter para ser aceitável para eles. E se você não for isso, se você não cumprir com esses requisitos, você é totalmente repulsivo, você não pode participar disso. E essa aqui é uma prova da extrema-direita sendo intolerante com os próprios intolerantes. Não toleram a decisão, os intolerantes não toleram a decisão de um presidente que é intolerante. Esse é o nível. Bolsonaro não foi extremista suficiente para essa galera. E se você achava que tirando o Bolsonaro os problemas do país iam ser resolvidos, tá aí mais uma prova. O Bolsonaro desagradou uma ala porque ele não foi extremista suficiente. E cada dia mais o Bolsonaro vai desagradar mais ainda, porque essa galera consegue colocar sempre um passo na frente, eles conseguem piorar tudo que já tá ruim. Você pode ver, vai sair o Bolsonaro um momento, no futuro, assim espero. A situação não vai melhorar. Eu quero saber a tua opinião, obviamente deixa aqui nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas tuas redes sociais. Não ativa o sininho não, o sininho eu já tirei isso do meu diálogo, é só porque eu esqueci e foi automático. Dilema das redes sociais, eu assisti e eu não peço mais sininho, mas deixa a tua opinião e você pode apoiar o canal pelo apoia.c/nadasecria ou então você pode apoiar também se tornando membro do youtube.com/nadasecria, mas a tua opinião é muito importante, então deixa nos comentários do vídeo no YouTube. Tchau!